Capítulo 5. A autoridade. Antes de continuarmos a discutir a recompensa de um profeta ou de um líder, precisamos abordar a importância ou o valor da autoridade. Quando esta verdade estiver estabelecida em nosso coração, poderemos honrar sincera e mais eficazmente as pessoas que ocupam uma posição de autoridade sobre nós. Traga à sua memória novamente o significado da palavra honrar. É valorizar, enxergar como importante e precioso. Se o objeto da nossa honra é uma pessoa que detém autoridade, assunto que trataremos nos próximos capítulos, a honra compreende o significado de respeito e até reverência. O dicionário Webster, versão 1828, define honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar as obrigações relativas a. Desta definição, podemos ver ainda que a submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra. Dizer que honramos a autoridade, deixando, porém, de nos submeter e obedecer à mesma, é enganar a nós mesmos. Honrar a autoridade é submeter-se à autoridade. Desonramos a autoridade quando não nos submetemos a ela. Veja o oficial romano. Ele era um homem que reconhecia e se submetia à autoridade. Aquilo era parte do seu ser, estava em seu coração. Consequentemente, ele honrou a Jesus e recebeu completo galardão. As 4 divisões da autoridade. É fácil ter pouca ou nenhuma consideração para com a autoridade delegada pelo reino quando não temos uma compreensão clara da mesma, principalmente em nossa sociedade de hoje. Nossos corações precisam estar firmados nesta verdade. Costumamos ouvir de forma concisa: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Romanos 13, 2. Em primeiro lugar, observe que este não é um comentário feito a título de sugestão. Não é um conselho, é uma ordem. Observe também as palavras todo homem. Isso significa que não há exceção. Todos os que invocam o nome de Jesus devem estar sujeitos a esta ordem. Quem são essas autoridades superiores? Nesse texto específico, Paulo está se referindo às autoridades civis ou governamentais. No entanto, estas palavras de exortação se aplicam não apenas aos líderes governamentais, mas também a outras áreas de autoridade delegada. O Novo Testamento fala sobre 4 divisões de autoridade delegada: civil, eclesiástica, familiar e social. Quando falamos da social, devemos incluir empregadores, patrões, professores, técnicos e daí por diante. Entretanto, o Novo Testamento dá diretrizes específicas para cada área. Na maioria dos casos, o conselho atravessa as fronteiras e se estende a todas as áreas de autoridade delegada. Lembre-se que, ao falar de receber um profeta no caráter de profeta, Jesus complementou sua declaração mencionando um justo e, finalmente, um destes pequeninos. Como foi dito antes, por meio dessa sequência, podemos ver 3 níveis diferentes de seres humanos que encontramos: o que estão em posição superior a nós, o que estão no nosso nível e os que foram confiados à nossa autoridade. Com relação aos que estão em posição superior a nós, muito embora ele fale de um profeta, tratando especificamente de uma autoridade da igreja, os princípios atravessam as fronteiras e se estendem a todas as áreas de autoridade. A seguinte passagem bíblica confirma isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem a todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Romanos 13, 6, 7. As autoridades civis são indicadas por Deus e estão trabalhando para Ele. Honrando-as, honramos aquele que as nomeou. Deus, por sua vez, nos honrará. Este é o princípio da honra. Com relação à autoridade social, lemos que todos os que são servos estão sob julgo, considerem seus próprios senhores dignos de toda a honra. 1 Timóteo 6:1. Isso hoje teria praticamente o seguinte significado: que todos os que são empregados, contratados, considerem seus empregadores ou patrões dignos de toda a honra. Ou que todos os que são estudantes nas escolas considerem seus professores dignos de toda a honra. O mesmo seria válido para atletas e treinadores ou outros tipos de relacionamentos que envolvam um se submetendo ao outro.
Com relação à autoridade familiar, lemos: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. A recompensa por honrarmos nossos pais está ligada à ordem dada. Aprofundaremos essa discussão mais adiante. E, finalmente, com relação à autoridade eclesiástica, lemos: queridos irmãos, honre aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhes o seu amor de todo o coração. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Há outras passagens bíblicas pertinentes às áreas de autoridade específicas, as quais abordaremos mais à frente. O ponto é que Deus nos diz para honrarmos cada área de autoridade delegada. Fazendo isso, estaremos aplicando o princípio da honra. Seremos recompensados. Se nosso galardão será parcial ou completo, no entanto, isto será determinado pelo grau de valor que damos à autoridade. Um reino. Precisamos nos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso, um reino. Ele possui escalões, regulamentos e autoridade delegada. Tenho falado sobre isso há muitos anos. No entanto, pregando o evangelho por todo o mundo, em cada continente, com exceção da Antártica, descobri que as pessoas mais difíceis do mundo para se comunicar as coisas de Deus são as do Ocidente. Por quê? A resposta é elementar. Somos pessoas que estão tentando compreender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. O reino de Deus não é uma democracia. Então, se nos relacionarmos com Deus com uma mentalidade democrática, não faremos contato com Ele. Ficaremos fora da proteção da sua autoridade e poderemos ser facilmente desviados. Terá sido por isso que Jesus disse que tantos na nossa geração seriam enganados? Hoje, mais do que nunca, desconsideramos a autoridade em nossa cultura. O mais alarmante, porém, é que isso não se dá apenas em nossa sociedade, mas entre crentes professos também. Precisamos ter sempre em mente que toda autoridade legítima vem de Deus e é dada para nossa proteção, provisão e paz. Esta mentalidade ocidental é a causa da maioria das divisões nas nossas igrejas e o motivo pelo qual tantas pessoas estão recorrendo às igrejas nos lares. Estes crentes professos não querem estar sob a autoridade estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Você poderá dizer, mas John, a igreja da China existe no formato de igreja nos lares. Sim, é verdade, mas eles foram forçados a isso, porque não podiam se reunir em público. Eles também são extremamente organizados de acordo com os princípios da palavra de Deus. Existe ali uma estrutura de autoridade impressionante. Apenas neste ano, fui convidado para encontrar-me com 5 líderes da igreja subterrânea na China. Esses 5 homens são responsáveis por supervisionar milhares de vidas e são os líderes mais antigos da igreja subterrânea. Eles são tão organizados que o nosso ministério enviou 250 mil livros para suas igrejas e cada livro foi distribuído em poucos dias. A estrutura que desenvolveram flui alinhada com a autoridade bíblica. A maioria das igrejas que estão surgindo nos países do Ocidente não é assim. Falta-lhes o verdadeiro governo e a responsabilidade da palavra final presentes no Novo Testamento. Se você observar as epístolas paulinas, Paulo dizia continuamente a homens como os apóstolos Tito e Timóteo que eles deviam estabelecer presbíteros nas igrejas para onde estavam sendo enviados. E esses líderes deveriam corrigir, repreender, exortar e edificar as igrejas. Havia uma capacidade para dar vereditos, estabelecida pela estrutura de autoridade que Jesus determinou. Não se encontra isso de imediato nas igrejas em lares desta nação. Em vez disso, encontramos muitos crentes que foram feridos ou ofendidos e que estão, portanto, decepcionados com a estrutura da igreja. Eles recorrem às igrejas nos lares a fim de poderem viver sem prestar contas a ninguém. Devemos nos lembrar que Jesus foi aquele que estabeleceu a igreja, e não o homem. Se você ler o livro de Atos, perceberá que os crentes se reuniam como congregação em todas as casas. É bom se reunir nos lares, mas a nossa liderança e as pessoas a quem devemos prestar contas devem estar baseadas no corpo da igreja local, que é dirigida por presbíteros nomeados. Toda autoridade legítima vem de Deus. Voltando à passagem de Romanos, cada um de nós deve estar sujeito às autoridades governantes. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade legítima do universo tem sua origem no trono de Deus. Se realmente nasceu do Espírito de Deus, você reconhecerá e valorizará a autoridade. Na verdade, mostre uma pessoa que não tem consideração pelas autoridades, eu lhe mostrarei uma pessoa que não é um filho, filha de Deus.
Não importa se ele fez a oração de confissão e vai à igreja toda semana. Aquele que não honra a autoridade em seu coração não é salvo. Você pode perguntar, John, como você pode ter tanta ousadia a ponto de dizer isso? Jesus disse que conheceríamos os verdadeiros crentes pelos frutos, não pelo fato deles terem feito uma oração como se fosse uma fórmula. Uma pessoa que realmente conhece e ama Deus é uma pessoa que reconhece sua autoridade, porque conhecer a Deus é conhecer a autoridade. Deus e sua autoridade são inseparáveis. Paulo declara ainda em Romanos: as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Você percebeu que ele não disse que as autoridades foram eleitas ou escolhidas pelo povo? É o próprio Deus quem as institui. Na verdade, a palavra instituídas neste versículo é a palavra grega tasso, que significa designar, ordenar ou estabelecer. Essa palavra, em hipótese alguma, tem implicações ocasionais ou aleatórias. Trata-se de indicação direta. Então, se Deus foi quem instituiu todas as autoridades, então, quando as desonrarmos ou nos recusarmos a nos submeter a elas, estaremos rejeitando a autoridade que está por trás delas. Quer sabemos disso ou não, estamos resistindo ao mandamento ou à ordem de Deus. Quando nos opomos à autoridade delegada por Deus, estamos nos opondo ao próprio Deus. É por isso que o apóstolo escreveu: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Por mim, quando fiquei ciente desta verdade. Em 1992, Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos. Fiquei deprimido e zangado por cerca de 30 dias. Então o Espírito Santo trouxe ao meu espírito o discernimento de que ninguém toma posse de um cargo sem que ele o saiba. Como resultado dessa revelação em meu coração, passei de uma pessoa que criticava o presidente Clinton a alguém que honrava, orava e agradecia a Deus por ele. Deus nos diz através de apóstolo Paulo: antes de tudo, exorto que se use as práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, 1, 2. Observe que uma vida pacífica é obtida quando se respeita as autoridades. Essa é uma das recompensas que Deus dá àqueles que lhe prestam honra. Se nós, como crentes, não honramos os que estão investidos de autoridade, geraremos problemas para nós mesmos. Existem dois tipos de perseguição. Uma é aquela que trazemos sobre nós mesmos, a outra é por amor à justiça. O apóstolo Pedro aborda ambos os tipos. Com relação ao primeiro tipo, ele declara: não há virtude especial em se aceitar a punição quando ela é bem merecida. 1 Pedro 2,20. Trocando em miúdos, se fizermos o que é errado, seremos punidos por isso. Ou simplificando, se você ver luzes vermelhas e azuis piscando no seu retrovisor depois de avançar um sinal, não culpe o diabo. Por quê? Essa é uma das razões pelas quais Deus instituiu autoridades, pois as autoridades não amedrontam as pessoas que fazem o bem, mas amedrontam aqueles que praticam o mal. Então, façam o que elas dizem e tudo irá bem para vocês. Romanos 13:3. Então é muito fácil eliminar a perseguição que infligimos a nós mesmos. Apenas obedeça às autoridades e você não terá problemas. O outro tipo de perseguição é por amor à justiça. Isso acontece quando somos punidos pelas autoridades, mesmo quando o que fizemos era o certo. Pedro declara: mas se você for tratado mal por causa do seu bom comportamento e continua, apesar disso, a ser um bom servo, isso é o que conta para Deus. Este é o tipo de vida para o qual você foi convidado. O tipo de vida que Cristo viveu. 1 Pedro 2, 20 e 21. Quando somos maltratados e continuamos a ser bons funcionários, bons alunos, bons cidadãos, bons membros da igreja, etc., isso é honra em seu aspecto mais elevado. É preciso ter o temor do Senhor no coração para continuarmos a tratar como pessoas de valor aqueles que nos maltratam. Em vez de aderir a estas palavras, muitos hoje protestam. Sou livre, sou um cristão, vivo em um país livre. Não tem que aguentar esse absurdo. Sim, você é livre, mas lembre-se que a palavra de Deus também declara: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Somos chamados a ver uma vida na qual devemos lidar corretamente com o tratamento injusto. Veja o que Pedro diz em seguida: porquanto para isto mesmo fostes chamados. É algo inseparável da vossa vocação.
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos seu exemplo pessoal para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. Qual foi o exemplo de Jesus? Ele foi punido pelas autoridades por fazer o mal quando tudo o que ele fazia era certo. Isso traz à tona a eterna pergunta: devemos nos submeter e até honrar autoridades ímpias, especialmente quando elas nos maltratam? Autoridade ímpia? Muitos me têm dito em tom de protesto. Mas, John, conheço autoridades que são muito duras e até más. Você está me dizendo que é Deus que a instituiu? E mais, que temos de nos submeter a elas? Não existem exceções para isso? É verdade. Há muitas autoridades que são más, tiranas e injustas. Na verdade, as Escrituras estão cheias delas. Devemos ter em mente o que a palavra de Deus declara. Ela nos diz que a autoridade procede de Deus, mas não diz que toda autoridade segue o caminho de Deus. Deus sabia quando fez com que os escritores do Novo Testamento instruíssem seus filhos a submeterem às autoridades que haveria autoridades ímpias. Na verdade, muitas autoridades ímpias já haviam sido registradas nas Escrituras. Veja Faraó. Ele tratou com crueldade os descendentes de Abraão, o povo da aliança de Deus. Ele os oprimiu, os espancou e até matou seus filhos. De onde Faraó recebeu sua autoridade? De acordo com as Escrituras, Deus disse a Faraó: Eu te levantei. Êxodo 9:16. Paulo confirmou isto em uma de suas epístolas, ver Romanos 9:17. E uma verdade estabelecida pela palavra de duas testemunhas, João 8:17. Não há dúvida de que Deus, não o homem nem o diabo, levantou e estabeleceu o Faraó em sua posição de autoridade. Essa afirmativa é correlata à seguinte declaração: as autoridades que existem foram instituídas por Deus, Romanos 13:1. Veja Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele destruiu Judá, saqueando o templo e quase todas as casas do povo de Deus. Finalmente veio a ter um império que atravessava todo o mundo conhecido. Era tão desobediente aos caminhos de Deus que durante um período de seu reinado tornou-se louco e foi expulso da convivência humana. Morava com as bestas do campo e comia grama como boi. Seu corpo vivia molhado pelo orvalho da manhã, até que seu cabelo cresceu como as penas das águias e suas unhas como as garras dos pássaros. Ver Daniel 4:33. Porém, Deus disse claramente a respeito desse homem: Eis que eu mandei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono. Jeremias 43:10. Deus o chamou de meu servo, porque, repito, as autoridades que existem são instituídas por Deus. Veja o rei Saul. Houve muitos ministros declararem: Saul foi a escolha do povo, mas Davi foi a escolha de Deus. Esta é uma suposição inteiramente errada. Não se alinha com o conselho da palavra de Deus. Declarações equivocadas como esta podem ferir o povo de Deus, porque passam a ideia sutil de que algumas autoridades legítimas podem ser indicadas pelo homem e não por Deus. Isto, por sua vez, leva as pessoas a reterem a honra, a fim de não submeterem a algumas autoridades, o que acaba prejudicando essas mesmas pessoas. Veja o que o próprio Deus disse a respeito desse líder inseguro, louco e ímpio. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. 1 Samuel 15:11. Observe que Deus disse: Eu constituí Saul rei, não o povo, mas Deus o constituiu rei. Mais uma vez, isto faz correlação com as autoridades que existem, são instituídas por Deus. Davi, que é a única pessoa na Bíblia chamada de homem segundo o coração de Deus, foi colocado sob a autoridade de Saul. E isso foi feito depois de Deus ter dito que lamentava profundamente ter constituído Saul rei. Isso não foi um acidente, mas sim plano de Deus. Saul tratava com favorecimento e gentileza no princípio, enquanto Davi estava servindo aos seus propósitos. Quando ficou claro que Davi era uma ameaça à tranquilidade de Saul, o rei tornou-se violento por causa de seus ciúmes e procurou destruí-lo, de modo que ele teve de fugir para o anonimato a fim de salvar sua vida. Durante os 14 anos que se seguiam, Davi viveria em cavernas, desertos, em outros lugares remotos e até em uma terra estranha. Pense nisso. Dos 16 aos 30 anos, Davi não pôde ir à sua casa, nem mesmo para fazer uma visita. Ele foi exilado de seus familiares e de todos seus amigos de infância. Não podia mais passar tempo com seu melhor amigo Jonatas,
porque isso o tornaria vulnerável ao ataque de Saul contra sua vida. Tudo que ele apreciava como jovem, a segurança, o conforto, os lugares de prazer e a alegria de sua infância, foram-lhe arrancados por um período de 14 anos, somente por causa do líder sob cuja autoridade Deus o havia colocado. Como Deus poderia fazer isso com um homem segundo o seu coração? Mesmo depois que o Senhor declarou que lamentava ter constituído Saul rei, Davi ainda honrou e submeteu-se àquela autoridade. Davi provou sua inocência a Saul por diversas vezes, porém o rei buscava tirar sua vida continuamente. Depois de alguns anos de exílio, Davi teve uma oportunidade de pôr fim ao infortúnio criado por seu líder. No deserto de En-Gedi surgiu uma chance de matar Saul. O rei e seu exército estavam desarmados na caverna de En-Gedi e não sabiam que Davi e seus homens estavam inteiramente armados e escondidos na parte posterior da caverna. Os homens de Davi o incentivaram a matar Saul. Eles até usaram de forma errada a palavra de Deus para encorajá-lo a fazer isso, dizendo: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. 1 Samuel 24, 4. Na essência, eles estavam pedindo: Davi, o rei Saul é um maníaco, está destruindo a nossa nação. Ele assassinou famílias e sacerdotes inocentes. O grande profeta Samuel ungiu para ser próximo líder de Israel. Deus disse isso: se você não matar primeiro, ele o matará. Isso é legítima defesa. Qualquer tribunal aprovaria e o julgaria inocente. Era um raciocínio excelente, e eles não precisavam mencionar o óbvio, que as acusações infundadas de Saul e seus ataques contra Davi haviam tornado a vida insuportável para eles. A pressão deles não persuadiu Davi, mas deu-lhe uma ideia. Ele provaria de uma vez por todas sua inocência diante de Saul, cortando uma ponta de sua capa. Se o rei tivesse a prova de que Davi, em vez de matá-lo, deteve a si mesmo e aos seus homens, ele não se preocuparia mais com a ideia de que Davi pudesse roubar sua posição de autoridade e deixaria de persegui-lo. Quando cortou a capa de seu líder, as escrituras dizem que seu coração se perturbou e sua consciência acusou-o. Ele havia desonrado o rei. Como poderia ter feito tal coisa? Davi recuou rapidamente e, com austeridade, ordenou aos seus homens: Parem de falar bobagens. Não vamos atacar Saul. Ele é o meu rei. E peço ao Senhor que me guarde de fazer qualquer mal ao rei escolhido por ele. Entretanto, uma vez que Davi já havia danificado a capa do rei, decidiu ir em frente e mostrar sua inocência. Ele gritou à distância para o seu líder: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue, meu Senhor, a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. 1 Samuel 24, 9 e 12. Se houvesse qualquer necessidade de vingança, o que certamente havia, Davi confiou em Deus para fazê-la. Mas quanto ao seu comportamento, não fez nada além de honrar Saul. Ele chegou até a chamar o homem que havia tomado sua vida insuportável de meu pai. Saul, grandemente impressionado com a benevolência de Davi, gritou de volta: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te paguei com mal. Saul então partiu com seus homens. O maior teste de honra de Davi. Agora que Davi havia provado sua inocência, você deve ter achado que Saul o deixaria em paz, sem chance, em se tratando daquele líder cruel. Um pouco depois daquele episódio, Saul ouviu falar que Davi estava se escondendo no outeiro de Áquila. Então, novamente, o rei levou 3.000 dos melhores guerreiros de Israel para caçar e destruir Davi. Você pode imaginar a tristeza do coração de Davi? Ele havia provado sua inocência, havia pouco tempo, e agora Saul continuava procurando tirar-lhe a vida. Esta era clara evidência do que Davi esperava que não fosse verdade. Seu líder era um assassino de sangue frio. Isso poderia enraivecê-lo ainda mais. Um rei é o líder, poupando sua vida quando poderia facilmente tê-la tirado em legítima defesa.
E é isto que recebo em troca da honra que demonstrei? Muitos poderiam tê-lo ridicularizado. Agora você vai realmente pagar caro por isso. Logo Davi ficou sabendo que o Senhor havia feito cair profundo sono sobre o exército de Saul. 1 Samuel 26:12. Ele perguntou aos seus homens quem estaria disposto a se esgueirar até o acampamento do rei. O perfeito voluntário apresentou-se, Abissai, o irmão mais novo de Joabe. Eles eram 2 irmãos que tinham sede de sangue. Então Davi e Abissai foram ao acampamento do exército de Saul à noite. Saul estava deitado, dormindo profundamente no meio do acampamento, ao lado de Abner. Então Abissai disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Posso até ver Davi hesitar em sua resposta. Ele está pensando: posso terminar neste instante com toda a minha angústia? E não só a minha, mas a de meus homens, e a de toda a minha amada nação. Eis aqui um de meus seguidores. Ele tem sido leal a mim, e me pede que faça o que é lógico, não só para mim, mas para todos aqueles que me seguem. Estes homens fiéis gostariam de ver suas famílias novamente. Que eu deveria ser leal a Saul e não os meus homens? Saul mentiu para mim. Ele roubou minha reputação, dizendo à nação que sou um traidor. Ele roubou meus privilégios de filho na casa de meu pai, também como cidadão de Israel. Ele roubou minha esposa e deu a outro homem. Samuel 25:44. Ele tirou tudo o que possuo. Seus pensamentos são interrompidos pela voz daquele que tem sido tão leal a ele, que comprometeu sua vida pelo bem-estar de Davi. Abissai, Davi, o que está fazendo? Por que está hesitando em me dar a ordem para executar esse monstro? Posso ouvir Abissai prosseguindo. Não me diga que você está pensando em não fazer isso. Você provou sua inocência por diversas vezes. Lembre-se da caverna de Engedi. Ele era seu, mas você poupou a vida dele. Você provou, acima de qualquer dúvida, a sua lealdade a Saul, mas ele continua a caçá-lo para tirar sua vida. Isso é legítima defesa. Ficaria evidente em qualquer tribunal. Nenhuma resposta ainda. Agora posso ver Abissai começando a ficar impaciente. Davi, você foi ungido pelo grande profeta Samuel para ser o próximo rei de Israel. Você é aquele que vai libertar o nosso povo deste rei mau. Não lembra que ele assassinou a sangue frio 85 sacerdotes de Nob, suas esposas e bebês, apenas porque eles nos deram pão para comer? Ver 1 Samuel 22. Ele é um maldito assassino. Finalmente Abissai revela. Davi, por que você acha que Deus colocou todo esse exército para dormir? Ele fez isso para que você pudesse libertar a nossa nação desse rei mau. Davi ponderou sobre o conselho de seu amigo leal. Por mais lógico que parecesse, ele não se alinhava com o conselho de Deus. Então Davi dispensou as palavras de Abissai, assim como os seus próprios pensamentos de legítima defesa, e ordenou com severidade: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Davi refreou seu servo e ambos partiram do acampamento. Por que Deus fez cair sobre o exército um profundo sono? Para testar o coração de Davi, para ver se ele permaneceria sendo um homem segundo o coração de Deus, ou agindo como Saul, resolveria as coisas por conta própria. Será que ele desonraria a Deus, desonrando aquele que havia sido instituído por Deus? Aquele momento decidiu a vida de Davi. Davi honrou o rei, ainda que o rei tivesse feito todo o possível para desonrar Davi. A recompensa seria maior do que Davi imaginava. Pois veja o que Deus disse deste homem que valorizou e respeitou seu cruel líder. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Salmos 89, 20 e 24. Davi enxergou além da crueldade de Saul.
Ele viu a autoridade que estava sobre o rei. Ele viveu sob o princípio da honra. Se honrasse aquele que Deus havia instituído sobre ele, estaria de fato honrando ao próprio Deus. E se ele honrasse a Deus, então Deus honraria também. Eu diria que a passagem acima demonstra a imensa honra que Deus demonstrou para com Davi. Realmente uma grande recompensa. Pouco depois desse incidente, Deus de fato julgou Saul. Os filisteus o mataram em uma batalha. Ao ouvir as notícias sobre a morte do rei, Davi escreveu uma canção de amor a Saul e Jonatas, e depois ensinou a todos os cidadãos de Judá a cantá-la. Ele honrou o seu líder mesmo depois que o seu líder foi julgado. Examinamos apenas uns poucos exemplos bíblicos que demonstram claramente que é Deus, e não o homem, ou mesmo as forças demoníacas, quem coloca um ser humano em posição legítima de autoridade. Ao longo da história da humanidade, Deus designou cada líder, quer o seu comportamento tenha sido bom ou cruel. Ele ou ela foram colocados no poder por uma razão específica, nunca por acaso. Deixe-me repetir as infalíveis palavras da Bíblia. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. No caso de um mau líder, a autoridade dele ou dela é instituída por Deus. No entanto, o comportamento que apresentam não tem sua origem em Deus. O líder prestará contas ao Senhor, mas nesse meio tempo, aqueles que estiverem sob o seu domínio serão testados, assim como Davi foi. Se eles o honrarem, serão grandemente recompensados. Vimos que todas as pessoas elevadas a uma posição de autoridade são colocadas ali por Deus. No próximo capítulo, continuaremos a analisar a pergunta: devemos nos submeter à autoridade, mesmo quando ela é má ou até mesmo cruel?